Meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós continuamos com as parábolas. Estamos no livro de Mateus e nós vamos ver aí hoje duas parábolas, na verdade, que vão se repetir em Marcos e vão também se repetir em Lucas. E a gente já vai aproveitar para estudar todas elas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nossa parábola, ou nossas parábolas, na verdade, é uma sequência, né? Ela está em Mateus, a primeira 9, 13, e depois ela vai um pouquinho mais para frente. Então veja lá, Mateus 9, 13. Antes, no 12, Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar da outra parábola. O mesmo texto nós vamos encontrar em Marcos e o mesmo texto nós vamos encontrar em Lucas. Portanto, Jesus está ensinando uma importante missão aqui, a parte do médico. Daqui a pouquinho a gente vai falar do noivo, né? Mas por enquanto o médico. Amém? Então vamos lá. O que estava acontecendo quando Jesus deu esta mensagem, esta parábola? Na verdade, Jesus havia acabado de chamar uma pessoa que era cobrador de impostos e que era Mateus. Então ele havia passado por Mateus e ele havia dito para Mateus: segue-me. E o que é que Mateus fez ao contrário? Nós vimos no vídeo anterior dois seguidores de Cristo que queriam seguir a Cristo, e quando Cristo disse segue-me, um deles disse: ah, bem, veja, não dá, eu preciso cuidar do meu pai, da minha família, dos meus amigos, ah, mas eu preciso. Quando Jesus olhou para Mateus e disse segue-me, Mateus larga tudo e segue a Jesus. E aí o que acontece é que ele vai dar uma festa. Ele vai dar uma festa. Por que esta festa? Porque ele está largando a velha vida e ele está começando uma vida nova. Ele está iniciando uma vida com Cristo. Então ele estava dizendo: tchau, amigos, porque agora este é o meu novo melhor amigo, o único que eu tenho. Jesus foi. Ao contrário de alguns outros, como por exemplo o próprio João Batista. João Batista não ia em festas, ele não gostava disso, ele achava que isso é, contaminava a sua vida de pureza. Ele não ia. Mas Jesus ia. Por que Jesus ia a festas? Exatamente porque ele estava indo atrás dos doentes. Jesus ia a festas, a casamentos, Jesus falava com as pessoas, fazia milagres em casamento, como aconteceu em Canaã. Então, veja lá. E quando reclamaram, mas você está comendo com pecadores. Foi essa a reclamação aqui, você come com pecadores. Isto era, em verdade, um comportamento que os fariseus não tinham. Eles não tinham isso. Eles se mantinham absolutamente separados dos pecadores, vamos dizer assim, porque eles se consideravam sãos, puros. Então, por isso, Jesus fala para eles: eu não vim buscar os sadios, eu não vim buscar vocês. Eu vim buscar os doentes. Por quê? Porque um médico vai atrás de doente. Ninguém procura um médico quando está sadio. Um médico não vai atrás de sadios. Médicos vão atrás de doentes. Doentes procuram médicos. E o que é esta
saúde. Na verdade, esta doença é o pecado. Então, Jesus, através da sua morte no Calvário, ele está resgatando os doentes, ele está resgatando os pecadores. Então, se era necessário ir a festas para fazer isso, era o que Jesus iria fazer. Ele iria a festas para fazer isso. Ele iria a festas para pegar os pecadores. Ele iria conversar com pecadores para tirar os pecadores do pecado. Porque é isso que um médico faz. Né? Então, os fariseus não receberam a Jesus porque eles se achavam puros. Eles achavam que não precisavam disso. E por isso que os salvos foram outros. Os que se achavam indignos, os que se achavam doentes, os que se achavam impuros, estes foram alcançados e foram transformados em puros, foram transformados em dignos, foram transformados em filhos de Deus, né? Foram salvos pelo Cordeiro de Deus. De uma outra forma, ele fala também, porque logo em seguida, os seguidores de João Batista, eles aproveitaram esta conversa toda e disseram assim: veja, nós jejuamos, João Batista ensinou o jejum, e agora o que acontece aqui é que vocês não jejuam, Jesus não jejua, vocês não jejuam, apesar de que Jesus jejuava bastante. Né? Por que isso acontece? Porque Jesus fala agora na sequência. Se o amado observar um pouquinho mais para baixo, né, no versículo 15 de Mateus 15, do capítulo 9, diz assim, quando ele é perguntado, diz assim: podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhes será tirado. Nestes dias, eles vão jejuar. E, de fato, quando Jesus foi morto, quando Jesus subiu no Calvário, quando ele foi crucificado pelos nossos pecados na cruz, logo em seguida, eles se retiraram, eles fizeram jejum, até serem batizados pelo Espírito Santo, até eles começarem a fazer a obra e depois, eventualmente, quando era necessário, eles faziam jejum, tá certo? Quase dia sim, dia também. Então, o que acontece aqui é que Jesus está comparando a festa de Mateus com um casamento. Mas como isso é possível? Se o amado for, lá em Apocalipse 21, 2, está escrito assim, é uma visão que João teve, né? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Então a igreja é a noiva de Deus. Portanto, quando Jesus diz, podem os convidados fazer jejum enquanto o noivo está na festa? Lógico que não, estamos em festa, o noivo está aqui. Quem é a noiva se Jesus é o noivo? A sua igreja. Então, o que está acontecendo aqui é uma representação, uma parábola de que quando nós estamos em Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Havia aqui uma festa de casamento. Nós estamos casando com Cristo. Cristo é o noivo. Nós, a igreja, somos a noiva de Cristo. Então, o que acontece aqui é que eu estou explicando isso de uma forma bem simples para que eles pudessem entender. E por que eles entenderam isso? Porque o próprio João Batista dizia de Jesus que ele era o noivo.
Então eles ligaram o ensinamento de João Batista com a parábola de Jesus e com a circunstância de um casamento. Então eles entenderam a situação. Olha que coisa interessante. Jesus não repreende os discípulos de João. Ele não está repreendendo, ele está explicando. Coisa diferente é com os fariseus. Com o fariseu, ele repreendia e dava parábolas difíceis de entender, exatamente para forçar os fariseus naquilo que eles achavam que sabiam, na sua arrogância de saber, né, e de não aceitar. Muito bem. O que nós vemos, né, na nossa vida, vamos colocar isso na nossa vida agora. O que nós vemos na nossa vida é que Jesus nos faz um convite. Isso é importante, amados. Logo em seguida vai ter uma parábola também e a gente vai entender isso através desta parábola. Nós somos chamados para as bodas do Cordeiro. Cada um de nós é chamado. Cada um de nós. Ou nós já fomos chamados, ou nós estamos sendo chamados, ou nós vamos ser chamados. Quem faz isso? Os discípulos de Jesus, aqueles que estão fazendo o ministério. Né? Nós fazemos esse convite para as pessoas. Quando nós ministramos, nós fazemos esse convite. Venha para o casamento do Cordeiro. Então nós somos chamados individualmente. Mas quando nós vamos para a festa, nós temos uma participação coletiva, porque nós somos em conjunto, nós somos a noiva de Cristo, porque a igreja é a noiva de Cristo, conforme nós lemos agora há pouco em Apocalipse. Como assim nós somos chamados? Dá uma olhadinha em Mateus 22. Dá uma olhadinha lá em Mateus 22. Veja lá, no capítulo 22, até o verso 14, existe uma parábola também de um rei que celebra as bodas do seu filho. Então ele diz assim, 22:2, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E ele envia os seus servos para convidar as pessoas. Só que as pessoas, olha lá, agora há pouco a gente viu, né, no outro vídeo, no vídeo anterior, a gente viu que existem pessoas que dizem, mas eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar das minhas coisas, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não posso ir no casamento. Então eles recusam o convite. Então nós somos convidados? Sim, todos nós somos convidados. Algumas pessoas aceitam o convite, algumas pessoas, como fala a parábola, elas chegam a bater, a agredir os servos do rei que vão convidar para a festa. Até chegar o momento em que o rei diz assim, no verso 8. Então disse aos seus servos, o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Não eram dignos. Quem não aceita não era digno. Nem todos. Amados, vamos entender uma coisa? Nem todos estarão nas bodas do Cordeiro. Nem todos ouvem e aceitam o convite e vão preparados para a festa nupcial. Nem todos. Nem todos subirão como a noiva até os céus. Aí ele diz no 9, ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Façam um convite geral. E aí o que acontece? Ele está dizendo, vai e convida, vai e fala. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. E aí eles foram lá. Claro, a parábola ela continua. Só que o que nós vamos observar aqui, amados, é que estas bodas, elas estão sendo oferecidas para todos,
Nem todos vão. Alguns vão. E alguns vão sem roupa adequada, inclusive. Agora veja o que diz Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Precisamos estar preparados para subirmos para as bodas do Cordeiro. Então não é qualquer um que sobe, não é qualquer um que faz parte da igreja da noiva. Então é isso que ele está dizendo. Amados, logo em seguida ele fala sobre uma outra parábola que é super interessante, importante na sequência disso. Então ele fala aqui, olha lá, continuando, né? Podem estar tristes, está no versículo 15. O 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura, o rasgo. Nem se põe vinho novo em odre velho, do contrário, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odre novo, e ambos se conservam. O que eu tenho agora? Agora eu tenho, para fechar esta parábola, que na verdade são duas parábolas, eu tenho mais duas imagens aqui. Eu tenho uma imagem de um odre. Odre era um recipiente feito de pele de animal. Então, o animal era morto, era utilizado, a pele dele era amarrada, costurada de uma tal maneira que dentro eu poderia colocar vinho. E uma outra parábola que diz respeito às vestes, que são vestes novas e vestes velhas. E aí ele fala do remendo. Vamos ver? Em relação ao velho e novo, nós vamos encontrar o seguinte. Quem já foi em casamento, e aqui todo mundo já foi em casamento, sabe que num casamento tem festa. O casamento judeu era um casamento que tinha vinho, fazia parte da cerimônia, porque o vinho significa alegria, significa coisa nova, era uma família nova que estava se colocando, e ele vai significar a alegria da união entre o casal e do casal com Deus. Então existe aqui uma imagem de alegria, era uma bebida que significava a alegria da união. Então ele fala, todo mundo está bem vestido, todo mundo está usando vinho. Então eu vou agora duas imagens que era muito comum para eles. Primeiro, ninguém vai numa festa de casamento usando roupa velha, usando roupa rasgada. Ninguém casa usando roupa rasgada. Amados, quando nós vamos para uma vida nova com Cristo, nós não podemos usar a velha roupa, o velho eu. O velho acabou. Ele já era, ele tem que passar, porque as coisas se fazem novas. Então nós precisamos de uma veste nova, uma veste de casamento, uma veste pura, uma veste feita para uma vida nova. Então eu tenho vestes e vinho, como o rei da parábola do capítulo 22, 2, que nós falamos. O rei dá uma festa. Então, ele manda buscar convidados, ele manda comprar vinho, ele oferece isso tudo para as pessoas. Deus nos fornece o vinho da alegria, da união, da celebração, da junção, e ele nos fornece vestes puras, vestes novas, vestes renovadas, que não é o velho, é o novo. Então, o odre era feito assim. Esse é um odre que nós usamos aqui no Brasil. No Brasil a gente usa também um odre dessa forma, feito de pele de animal, né? E era um recipiente. Eu posso colocar o que eu quiser ali dentro. Normalmente eles usavam para água e para vinho. Um odre velho era feito de um couro de animal já
com bastante tempo de uso, né, ele vai ressecando, ele vai ficando duro, ele não é tão flexível, então ele vai endurecendo. Quando eu coloco um vinho novo ali dentro, o vinho novo, amado, é um vinho que começa a fermentar. Então eu faço o vinho e deixo ele fermentar. Quando ele fermenta, ele aumenta de tamanho. Se o odre é velho, significa dizer que ele não vai ceder à fermentação. O que vai acontecer? Quando o vinho começa a fermentar, ele vai rasgar, ele vai forçar o couro e vai rasgar o couro e eu perco tudo. Eu perco o odre e eu perco o vinho, né? Então, uma coisa nova tinha que ser contida em um recipiente novo. Os fariseus, eles não entendiam o ensino novo porque eles eram um recipiente velho. Eles não entendiam o que era novo porque eles não se deixavam renovar. Quando eu deixo o homem velho e passo a ser uma nova criatura, eu consigo agora receber os ensinamentos, que é o vinho, que é esse júbilo, eu consigo receber esses ensinamentos, porque daí eu posso, né, acolher esta fermentação do ensino de Jesus. Os fariseus velhos não podiam fazer isso. Eles não se deixavam virar uma nova criatura. Portanto, o odre ia arrebentar. Eles não iriam aceitar. Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos odres novos, novas criaturas. E, portanto, os ensinos de Jesus, eles podem ser fermentados em nós, eles podem crescer, eles podem avolumar em nós, porque nós conseguimos conter isso. A gente cresce junto, né? Se a gente fosse velho, isso não aconteceria. A mesma coisa acontece com vestidos. Quando eu tenho uma veste nova, quando Jesus muda as minhas vestes velhas, as minhas vestes de impureza, as minhas vestes antigas de pecado, ele muda para uma veste nova. Então, tudo se faz novo. Aquilo que era sujo de pecado, aquilo que era rasgado de uma vida ruim, aquela vida antiga, aquela vida velha, aquela vida corrompida, pecaminosa, desgastada, ela é trocada. Eu tenho uma veste limpa, uma veste branca, uma veste pura, uma veste adequada, uma veste de festa, de casamento, de regozijo, de júbilo, para estar na presença de Deus. Então, era isso que ele dizia para nós. Ele é o médico que veio buscar os doentes, pecadores e corrompidos e transformá-los em novas criaturas, que agora podem se vestir adequadamente para a festa do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro, né? Porque eles se constituem na noiva, e a noiva está toda lindona, com um vestido lindo, branco, na presença do seu noivo, que é Jesus. E eu tenho aqui uma nova criatura, um odre novo, que pode fermentar o bom ensinamento, o vinho novo de Jesus, avolumando e crescendo. Amém, amados? Bons estudos.